Fala galera, tudo bem? Professor William aqui. E hoje eu vim trazer mais uma aulinha para vocês nesse nosso ciclo de preparação com várias aulas que nós estamos tendo até agora, em preparação para a primeira fase da UBF, que já está chegando. Inclusive a gente vai ter uma sequência de várias aulas ao longo dessa semana, então não perde, nenhuma delas, para você ficar bem preparado para a primeira fase da UBF e conseguir ir avançando nas fases da competição. Vai ter várias aulas, vou trazer, além dessa aula de ondas e oscilações, uma aula de eletromagnetismo, e vai ter ao final desse nosso ciclo, no final dessa semana, um aulão de revisão do nosso amigo Globig, que é outro professor aqui do Olympic Birds. Então fica ligado, não perde nenhuma das aulas. E oscilações aqui, um assunto que eu estou trazendo, é um assunto que não é tão recorrente, mas é importante você ter conhecimento a respeito dele, um embasamento teórico bom, porque com isso você já vai conseguir matar todas as questões que vierem desse assunto de primeira fase de OBF. E ondas é um assunto bem mais recorrente. Ano passado, se eu não me engano, caíram 3 questões para o nível 2. Então é importante você ter um embasamento teórico muito bom nisso. Tá ok? Eu vou trazer uma teoria resumida aqui para vocês com os principais tópicos e em seguida questões, tanto para o assunto de ondas como para o assunto de oscilações, tá? Antes de a gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com seus amigos para a gente saber que você realmente está gostando desse tipo de conteúdo. E até mesmo para a gente trazer esse tipo de conteúdo para outras áreas, outras Olimpíadas Científicas, aulas pré-respectivas respectivas Olimpíadas, tá certo? Então vamos lá, vem comigo. Bom, introdução a ondas. Por definição, onda é uma perturbação sinal que se propaga em meio transportando energia. Tá, a onda ela vai ser uma perturbação que vai se transportar no meio, se propagar no meio, só que ela não vai transportar matéria, não há transporte de matéria junto dela. Eu vou agora trazer algumas classificações mais gerais para ondas, que pode ser classificado em 2 grupos principais. Esses 2 grupos maiores e tudo mais, é uma classificação para os principais tipos de questões que a gente vai trabalhar, certo? Vai trabalhar com esses 2 principais tipos de onda. Bom, ondas mecânicas. A propagação são ondas, na qual ocorre a propagação de energia através de partículas de um meio material. Ok? E ondas eletromagnéticas vai ser basicamente a junção entre um campo elétrico e um campo magnético, que são perpendiculares entre si. Eu trouxe inclusive aqui uma representação tridimensional disso, de como ocorre essa junção entre esses 2 campos, E esse vetor K é um vetor que está indicando apenas direção, No caso aqui eu tenho uma onda se propagando da esquerda para a direita, tá? Como está representado aqui no meu gráfico. Agora eu vou trazer algumas classificações para ondas, que são, no caso, características, Como caracterizar uma onda? No geral, ondas podem ser longitudinais e transversais. Ondas longitudinais são aquelas nas quais as perturbações associadas a essa onda são na mesma direção da direção de propagação. Ou seja, se eu tenho uma onda que ela está se propagando na horizontal e as perturbações associadas a ela são também na horizontal, significa que ela é uma onda longitudinal. Aqui eu trouxe 2 características, duas coisas que são importantes saber de uma onda, efeito teórico mesmo. Por exemplo, a frente de ondas, são essas 2 conceitos, Frente de onda, basicamente, a região é o espaço, Uma linha, pode-se assim dizer, essa linha aqui, que vai delimitar a região em que a onda já varreu, ou seja, essa região que a onda já percorreu, e vai delimitar essas 2 regiões, a região que a onda já percorreu e a região que a onda quer percorrer, que a onda vai percorrer, não percorreu ainda. Raio de onda é basicamente como se fosse a distância, pode-se assim dizer, um vetor de distância, pode-se dizer, do ponto de origem do meu sinal, da minha perturbação de onda, começa a se propagar até nossa frente de onda, a delimitação da minha onda, tá? Bom, outra classificação é de ondas transversais. Ondas transversais são aquelas nas quais vibrações são perpendiculares à propagação. Ou seja, se eu tenho uma propagação que está ocorrendo na horizontal da minha onda, as perturbações serão verticais, ou seja, isso caracteriza ela como uma onda transversal. Por exemplo, ondas em cordas. Se eu deixo uma extremidade da corda fixa presa a uma parede e começo a gerar pulsos, a balançar essa corda aqui, eu vou gerar uma onda transversal, sistema. Bom, agora algumas grandezas associadas à onda, que são uma parte mais quantitativa e que vai ser fundamental para você entender a parte teórica de ondulatória no geral. Bom, eu trouxe aqui esse ponto B, apenas uma delimitação aqui dessa onda, mas não é necessário se preocupar com isso, tá? Bom, o que é mais importante aqui você entender numa onda é que é o seguinte: esses 2 pontos que eu tracei, A e B,
a distância entre eles vai ser dada pelo comprimento de onda. A gente vai denominar como comprimento de onda, tá? Para ser não estou trazendo uma definição tão formal, mas no geral o comprimento de onda vai ser a distância entre dois vales ou duas cristas de uma mesma onda. O que são duas cristas? Olha, crista é como se você... Aqui eu tenho a representação gráfica da minha onda. E eu posso dizer que o ponto mais alto da minha onda é esse ponto aqui, que eu estou colocando até um X aqui, para representar melhor. E esse ponto é o ponto mais alto da minha onda, pode se dizer. E eu vou tratar ele como sendo uma crista da minha onda. O vale, pense então que é o ponto mais baixo aqui, né, nessa representação gráfica. É o ponto mais embaixo. E a distância entre duas cristas respectivas, aqui nesse caso, ou dois vales consecutivos, né, no caso, vai me gerar também, vai me dar o meu comprimento de onda. Tá ok? Outra coisa importante é, por exemplo, se eu traçar um eixo aqui de coordenadas, pode ser um eixo x, y, z, que é o eixo, a direção em que a onda está se propagando. E eu pegar até esse eixo de origem, a distância até uma crista ou um vale, isso vai me dar a amplitude da minha onda. É isso que a gente vai denominar de amplitude. Esse Azinho aqui, ó, que eu coloquei. Tá ok? Outra coisa importante você saber é o que é o período de onda. Bom, o período de onda é o tempo necessário para que essa onda está se propagando. Tá? Ela está na velocidade, está andando. Aqui eu estou representando ela de forma estática. Ela está se propagando aqui, andando dessa forma, andando, pode-se dizer, né? Mas está se propagando nesse meio, qualquer que seja ele. E o tempo que essa onda leva para percorrer um comprimento de onda, ou seja, o espaço correspondente a um comprimento de onda, eu vou denominar de período de onda. Frequência vai ser basicamente o inverso desse período de onda. Tá? Lembrando que período aqui vai ser em segundos e o inverso a gente vai... nossa unidade de medida vai ser hertz, tá? Representado por esse Hz aqui. Tá ok? Bom, agora outra coisa fundamental e importante, a equação fundamental da ondulatória até, denominada por muitos, é calcular a velocidade de propagação da onda, tá ok? Bom, aqui eu trouxe um exemplo, eu trouxe a onda aqui basicamente, e essa linha, essa onda pontilhada que eu tenho, é basicamente uma projeção do movimento dessa onda, ou seja, onde ela estaria, onde ela estará, né, no caso, é um infinitésimo de tempo depois, né, dessa situação. Aqui eu assisti a propagação dela também, com essa seta em vermelho, ok. A velocidade, ela vai poder ser descrita como sendo o comprimento de onda, que eu já vi anteriormente, multiplicado pela frequência dessa onda. Eu vou calcular a velocidade da minha onda a partir disso, tá? Velocidade que ela se propaga, uma onda periódica aqui. Bom, fenômenos associados à onda. Essa aqui talvez seja a parte mais importante, além de você saber o que eu falei anteriormente, porque o que é mais importante do que eu falei anteriormente é calcular a velocidade de propagação de onda, né? Em qualquer que seja o meio. Isso é o que vai mais cair em questão no geral. Ele te dá um gráfico, normalmente, ele pede, sei lá, para você trabalhar com a amplitude dessa onda, comprimento de onda dessa onda em si, enfim. Mas fenômenos é o que mais cai depois disso. Então vamos lá. Como é a reflexão? Reflexão, no geral, você vai trabalhar muito em óptica geométrica. Mas aqui no contexto, quando a gente trabalha com onda, a gente fala muito de ondas e cordas, vai continuar falando muito de ondas e cordas. Eu vou trazer primeiro um exemplo para ondas e cordas e ficar isso mais intuitivo para você. Tá? Considere que eu tenho um pulso, eu tenho uma perturbação, né, na minha corda. E essa corda tem uma extremidade fixa, tá? Essa extremidade aqui, na qual essa corda está fixa, não pode se mover. Vai continuar estática, o nó exato, ponto, né? Em que ela está presa. E aí eu gerei um pulso. Esse pulso está se propagando aqui da esquerda para a direita, tá ok? Bom, o que vai acontecer quando eu tenho extremidade fixa? Essa onda ela vai retornar, né? Vai ser refletida, vai retornar no mesmo sentido do qual ela estava vindo, só que vai ocorrer o quê? Uma inversão de fase. Ou seja, é como se, por exemplo, se eu tivesse aqui um eixo de coordenadas, esse aqui é meu eixo X, esse aqui é meu eixo Y, percebe que a minha amplitude está do lado positivo desse gráfico, em cima, né, no caso, do lado positivo em Y. Só que quando ocorre inversão de fase, a gente vai dizer que essa onda vai ser refletida, vai ocorrer inversão de fase, a amplitude dela agora é negativa, né, tratando nesse sistema de coordenadas, é claro, nesse eixo que eu estou trabalhando. Isso aqui é uma amplitude A, tá ok? Amplitude A, e ela vai ser refletida continuando com amplitude A. Ela volta em direção à origem, aonde ela começou a ser propagada. Tá? Um sistema, qualquer coisa que seja, vai propagar esse pulso. No caso eu, né? No caso eu vou gerar esse pulso. Essa onda vai refletir na extremidade com inversão de fase e vai querer voltar para mim, né? Que produziu o pulso, que produziu essa onda. Certo?
Só que agora a gente tem uma diferença pro caso em que eu tenho extremidade livre. O que é extremidade livre? Olha, é o seguinte, é como se eu tivesse a corda da mesma forma que antes, só que eu tenho um anel lá na ponta dessa corda. E esse anel é o que vai prender, né, o que vai, de alguma forma, deixar presa a essa minha origem, que pode ser um bastão, pode ser enfim, qualquer coisa que seja. E esse anel vai ser o que vai permitir que minha corda fique presa a ele. Ou seja, esse anel vai permitir que a extremidade da minha corda possa se movimentar, tanto para cima como para baixo, certo? Isso aí torna diferente, porque o sistema, a situação no caso, porque o pulso que eu vou normalmente gerar na corda, ele vai chegar até lá e vai voltar. Só que agora ele vai voltar assim que ocorrer inversão de fase, que era o caso anterior. Aqui eu vou ter uma reflexão, esse pulso vai querer retornar para mim, vai voltar até mim que gerei esse pulso, só que agora sim ocorre inversão de fase. A amplitude continua positiva, né, no sistema de coordenadas. Eu tratei aqui apenas para trazer um pouco de formalismo e tudo mais, para ficar mais lúdico, que eu estou querendo dizer. Bom, agora para ondas em geral, você está trabalhando especialmente em questões de óptica, você vai precisar da lei da reflexão, né? Que é o quê? Se eu tenho uma onda, no caso aqui a gente está trabalhando com a luz, né? Uma onda eletromagnética. A luz ela vai incidir no meio, ou seja, ela está vindo de um meio, vai incidir no meio, outro. Esse aqui, no caso, é outro meio, tá? Outro meio. Aqui tem um índice de refração 1, índice de refração 2, isso aqui eu vou especificar mais à frente o que é e falar melhor sobre isso, mas basicamente são dois meios diferentes. E aí a onda, quando ela chega na região, no espaço que vai delimitar, no plano que delimita esses dois meios, essas duas regiões, a onda vai querer voltar para o meio de origem dela, vai continuar no meio aqui que tem esse índice de refração nenhum, ela não vai passar para outro meio. E quando ela volta, né, aqui no caso eu estou traçando a normal. Normal é basicamente uma reta, um plano que é perpendicular ao plano de separação entre os dois meios. E aí o que esse raio de luz vai fazer com a normal, tanto o ângulo do raio incidente faz normal, quanto o ângulo que o raio refletido faz normal vão ser iguais. Essa é a reflexão aqui, tá? Bom, refração. Refração diferente da reflexão vai ser no caso que a onda, no caso aqui a luz, né, que eu estou trabalhando, ela vai passar para outro meio, em vez de voltar, continuar no meio de origem, tá? E o que acontece? A gente vai trabalhar para isso, a gente pode usar a lei de Snell para tentar quantificar a relação entre o ângulo de incidência, né, e o ângulo de refração, o ângulo do raio de luz refratado, tá? E aí o que acontece? Que esse índice de refração. O índice de refração, como eu pontuei aqui, é C sobre V. Bom, C é a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 a oitava, né? Metros por segundo. E dividido pela velocidade de propagação da luz no meio. E você vê a velocidade com que a onda está vindo aqui, suponhamos que ela vinha do vácuo, e aí vai incidir no meio e vai refratar, ela vai passar para outro meio, só que nesse meio, ela vai percorrer esse meio, né, começar a percorrer esse meio com uma velocidade diferente da velocidade que ela tem no vácuo. E aí o índice de refração vai ser dado por essa razão, tá ok? E aí, a gente, pela lei de Snell, a gente diz que N1 vezes o seno de I, o seno do ângulo de incidência, né, com a normal, é igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado, certo? E a gente chega nessa relaçãozinha aqui também para os lambdas, né, para os comprimentos de onda. O comprimento de onda vai mudar, ok? Tanto o comprimento de onda como a velocidade. Lembre-se que a frequência não muda, porque a frequência ela só pode ser modificada pelo meio que está gerando essa onda, tá? O que vai mudar, a frequência vai permanecer a mesma. O que vai mudar vai ser ou a velocidade da onda ou o comprimento de onda. Quer dizer, os dois, né? Porque não tem como só um mudar. Os dois têm que mudar ao mesmo tempo, de modo a manter a frequência a mesma, né? Porque a frequência é a mesma. Bom, agora eu vou tratar de um tópico aqui, né? E tudo mais, que lembra muito interferência entre ondas, que é um assunto lá da óptica física. Só que eu acabei optando por não falar disso, porque eu achei que não é muito interessante, não veio muito ao caso agora. E a gente vai tratar sobre esse assunto em aulas específicas, especialmente para a segunda e para a terceira fase. No momento eu não acho necessário, tá? Porque na primeira fase isso não cai desde 2019, caiu apenas uma questão para o nível 3. Então, mas vamos tratar aqui de superposição de ondas, tá? Bom, se eu tiver duas ondas, no caso aqui em fase, perceba que elas têm amplitude positiva, né? Se eu traçasse um eixo de coordenadas aqui x e y, veja que eu vou tratar como se elas estivessem vindo em direção uma à outra, né? O sentido de propagação delas é esse. Essa onda aqui de amplitude A1 está vindo da esquerda para a direita, e essa onda aqui de amplitude A2 está vindo da direita para a esquerda.
exatamente no ponto em que essas duas ondas se encontram, vai haver uma superposição entre elas, que vai gerar um impulso resultante cuja amplitude vai ser a soma algébrica dessas duas amplitudes respectivas, tanto de A1 como de A2. Só que veja, o pulso, né, a onda como um todo, não vai continuar nesse mesmo formato aqui, com amplitude resultante A1 mais A2. Isso é exatamente no ponto em que as duas estão sobrepostas umas à outra, uma à outra. Logo após isso, a onda vai continuar seu trajeto, seu caminho, sua vida normalmente, certo? Vai continuar da mesma forma que elas vinham antes. Desenho errado, que esse aqui é um pouquinho menor, né? Vai continuar normalmente, tá? É só no ponto em que as duas, exatamente no ponto que ocorre a superposição, encontra essas duas ondas. E quando ocorre, e quando as duas não estão em fase, né? As duas estão em oposição de fase, então amplitude positiva e outra negativa, né? Para ficar mais lúdico, como falei anteriormente. Tratando aqui A1 como maior que A2, a resultante vai ser positiva, só que vai ser dada pela subtração entre essas duas amplitudes, né? Lembra muito do fenômeno de interferência realmente, mas não vou me atentar muito a isso agora. Tá, certo. Continuando aqui nossos fenômenos acerca de ondulatória, de ondas, a gente vai falar agora sobre outro tema, outro fenômeno que é mais comum também, mais trabalhado em óptica física, com mais frequência, né? Que bom, consiste no seguinte: se eu tenho uma onda aqui que está se propagando no meio e tem várias direções, vários sentidos do qual ela se propaga loucamente, ondas em cordas, a própria luz mesmo, onda eletromagnética, o que é que vai acontecer? O fenômeno vai ser que eu vou ter um aparelho, um dispositivo, que ele vai basicamente filtrar essa onda. E ele vai dizer assim: olha, eu quero que você passe apenas por nesse respectivo sentido de propagação. Então ele vai ditar o sentido de propagação que ele quer que a onda comece a percorrer agora, ok? E aí, por exemplo, isso é bem comum nos nossos óculos de sol, por exemplo. A luz emite diversas frequências e tudo mais, o sol no caso. E aí, o nosso óculos de sol vai servir como um filtro, né? Que ele vai filtrar determinadas frequências de onda que possam ser, né, nocivas à nossa saúde, aos nossos olhos. E assim funciona. Agora, outro fenômeno importante, muito falado, especialmente teoricamente mesmo, né, sem muita parte quantitativa, é o fenômeno de ressonância. O mais comum, o exemplo mais clássico é o do diapasão, né, como eu representei aqui, que consiste no seguinte: bom, eu tenho aqui o diapasão, eu tenho uma determinada frequência, né, em qual ele está atuando, e aí eu tenho uma caixinha, né, uma abertura embaixo dele, que vai permitir que vibrações, né, comecem a sair aqui dele e cheguem até o outro diapasão. E aí ele vai entrar pela caixinha aqui também debaixo do outro diapasão e os dois começam a atuar na mesma frequência. Mas por que isso acontece? Por quê? Porque os dois têm uma frequência natural de vibração. E aí, quando se alcança essa frequência natural de vibração associadas aos dois, os dois começam a atuar na mesma frequência, vibrar na mesma frequência, né? É assim que funciona em geral o fenômeno da ressonância. Bom, outro assunto importante, você tem que saber, é o de ondas em cordas, né? Se eu tenho uma onda numa corda, um exemplo mais fácil, por exemplo, é no violão, que você está gerando uma vibração quando você toca o violão, né? Dá um impulso no violão, e aí essa onda começa a se movimentar ali. No caso, ela está delimitada entre dois extremos, né? Então vai se formar ondas estacionárias, né? Nesse sistema. Porque eu vou ter uma onda que está se propagando nesse sentido, né, por exemplo, da direita para a esquerda, só que depois ela reflete. Então eu vou ter uma superposição entre essas duas ondas que vai me gerar um sistema de ondas estacionárias. Né? Bom, no geral, a forma que eu tenho para descrever a velocidade de ondas em cordas é a equação de Taylor, né? Uma forma muito importante que vai descrever que a velocidade é dada pela raiz da tensão, a força que está atuando nessa corda, dividido pela densidade linear de massa, ou seja, a quantidade de massa que eu tenho nessa corda, dividido pelo seu respectivo comprimento. E essa tração, ela vai indicar o quão tensionada está a minha corda. É basicamente isso. É o quão tensionada está a minha corda dividido pela densidade linear de massa. A raiz disso vai me dar a velocidade, a equação de Taylor. Tá ok? Bom, vamos lá direto para nossas questõezinhas aqui, que essas linhas bem legais. Então se segura aí e bora lá, tá? Bom, primeira questão. O instantâneo da interferência de duas ondas que se propagam em sentidos opostos em uma corda é registrado a seguir. Neles são representadas duas ondas e a onda resultante. Sabe-se que a frequência da fonte produtora das ondas é 5 Hz. Considere como no instante inicial um estado no qual a corda apresenta máxima deformação. Por exemplo, pouco antes do estado representado na figura. O primeiro instante no qual a corda estará na horizontal em segundos é. Tá. Primeiro, vamos calcular que a velocidade dessa onda, tá? Você vê aqui que a distância entre dois vales dessa onda, como ele me deu aqui, é igual a 12 centímetros. Consequentemente, isso é igual a lambda, comprimento de onda, como eu falei anteriormente. A velocidade dessa onda vai ser igual a lambda vezes f, que vai ser igual ao quê? Eu tenho 12 centímetros vezes 5 Hz, que isso me dá igual a 60
centímetros por segundo, tá? Qual a ideia aqui? Ele quer o primeiro instante no instante no qual a onda está na horizontal, né? O sistema, né? A corda está na horizontal. E ocorre, consequentemente, a maior deformação do sistema. Ou seja, basicamente, essas ondas vai ocorrer uma superposição entre elas quando elas se encontram e depois vão continuar prosseguindo normalmente, tá ok? E aí, quando eu quero encontrar a separação entre essas duas ondas, tá? Aqui é um instantâneo de interferência, lembre-se disso. Eu quero encontrar a separação dessas duas ondas. Então, perceba o seguinte. Perceba que eu tenho esse sistema aqui, né? Com a minha onda, por exemplo. E eu tenho a outra onda aqui. Sendo que as duas estão aqui num instante, não, um estado infinitesimal de interferência entre as duas, gerando essa onda aqui maior, que está tá de preto mesmo, né? Que as outras estão mais clarinhas, né? Bom, perceba que para ocorrer a separação entre as duas, deve ocorrer no sistema um deslocamento de lambda sobre 2 dessa onda aqui, certo? Você percebe que quando ela percorrer lambda sobre 2, vai se separar, porque vai ter lambda sobre 2 para cá, daquela onda que está se propagando da esquerda para a direita, e lambda sobre 2 para cá, não está se propagando da esquerda para a direita, né? Uma está se propagando da esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda, enfim. Só que perceba o seguinte, que eu tenho uma velocidade relativa associada a essas duas ondas. Eu tenho uma que está se propagando aqui para a direita, no caso, para a direita, e outra para a esquerda. Então, a velocidade relativa associada a elas vai ser a soma, né? Já que as duas são iguais, né? Você percebe aqui, ó, que a distância entre os vales e de uma e de outra é a mesma. Então a velocidade relativa vai ser 120 cm por segundo, basicamente a soma algébrica entre as duas velocidades. E aí eu quero que elas percorram lambda sobre 2, para que ocorra a separação do sistema. Então, o meu tempo vai ser espaço, vai ser lambda sobre 2. Lambda sobre 2 é basicamente 6 centímetros. É 6 centímetros. Dividido pela velocidade relativa, 120. Isso aqui vai me dar exatamente a letra B. 5 vezes 10 a menos 2 segundos. Tá? Matamos uma questãozinha aqui legal. Bora lá. Outra questão. Questão 18. Em um laboratório de demonstração de física, há uma cuba com um líquido na qual se pode gerar pulsos que se propagam conforme ilustrado na figura. A parte do equipamento na qual o líquido está confinado tem base retangular de lados A igual a 8 cm e B igual a 80 cm. Ao produzir um único pulso, um estudante observa que este demora 2 segundos para retornar ao ponto de origem. Ela então passa a gerar pulsos com a frequência de 2 Hz. Considere um eixo X paralela à direção de propagação dos pulsos. Para quantos valores de X se poderia colocar uma pequena rolha no líquido que ela ficaria praticamente sem se mover? Tá, essa questão aqui é uma questão muito interessante, bem legalzinha. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto, vamos tentar encontrar aqui esse lambda, né? Esse comprimento de onda dessa onda que está se propagando aqui, nessa cuba. Beleza? Bom, ela fala que o tempo, quando ela gera um pulso, o tempo até esse pulso retornar é de 2 segundos. Ou seja, eu fazendo aqui uma velocidade igual a um espaço, né, no caso. Um Δx, que essa onda vai se propagar. 2x, né, porque o x eu estou tratando como comprimento aqui dessa cuba, nesse eixo, né, de coordenadas na horizontal. Então vai percorrer 2x. S, né, o espaço, igual a Vt. V é a velocidade da onda, né, V vezes t igual ao tempo. Esse tempo é de 2 segundos, então a gente vai cortar desse t com esse 2. A gente vai chegar então que x é igual a 2v. Olha, mas o que é v? V é igual a lambda f. Ok? E o que é o meu x? X vai ser basicamente o comprimento, né, o tamanho dessa cuba na horizontal, que vai ser de 80 centímetros. Então eu tenho 80 centímetros igual a... Esse 2 aqui não tem, porque eu tinha cortado ele aqui com eu tinha cortado ele aqui antes. Pronto. Vai ser igual a lambda vezes f, só que agora ela vai imprimir uma frequência de 2 Hz. Então vai ser 2 vezes lambda. Então você encontra aqui que o seu lambda, o comprimento de ondas, essas ondas vão ser geradas, vai ser de 40 centímetros. Tá, William, como é que eu faço agora? O que eu faço agora? Bom, você vai perceber que aqui, como eu tenho uma onda, ela está delimitada entre duas regiões, né, a onda que vai se propagar aqui, eu vou ter um sistema de ondas estacionárias sendo formados. E eu tenho que encontrar o harmônico no qual esse sistema de ondas estacionárias está atuando. Ah, eu não estou entendendo nada. Tá. Eu não falei de ondas estacionárias e tudo mais, mas vou dar uma breve introdução, vou falar rapidamente disso. Se eu tenho uma delimitação aqui, por exemplo, entre tenho duas extremidades aqui,
e eu gero uma frequência aqui, numa perturbação, né, numa corda que está aqui nesse meio, vai ocorrer o chamado fenômeno de ondas estacionárias, né? Eu vou ter uns harmônicos sendo formados. Esses dois pontos vão ser nossos, porque aqui eu tenho extremidades fixas. Então a onda vai ter que estar aqui dentro, né? Confinada aqui dentro. E aí vai ser gerado um harmônico aqui nesse esquema. Eu tenho, por exemplo, aqui um primeiro harmônico, que seria no caso aqui, que poderia ser assim. O primeiro harmônico, no caso, é esse, né? E aí você percebe que se eu completasse essa onda aqui depois, você veria o seguinte. Eu tenho um comprimento L aqui, dessa extremidade, da distância entre as duas extremidades. Então, lambda, veja que lambda sobre 2 é igual a L. Ou seja, lambda é igual a 2L, nesse primeiro harmônico. Lambda é igual a 2L. Agora, William, se eu não tivesse primeiro harmônico, se eu tiver outro harmônico, por exemplo, agora assim, né? Bom, você vê agora que aqui é literalmente lambda. Então, lambda vai ser igual a L, a distância entre essas duas extremidades, né? Que ela está confinada. Ah, William, mas eu não tenho essa extremidade aqui, eu só tenho essa extremidade aqui. Bom, você percebe que a onda, nessa região aqui, nesse outro espaço, ela vai ficar livre para me movimentar para cima, para baixo, enfim. Então agora vai ser um pouco diferente. Eu vou ter que essa onda pode ser assim, por exemplo, que aí agora L vai ser igual a lambda sobre 4, por exemplo. Ou eu posso ter o quê? Eu posso ter isso aqui. Só um momento. Eu posso ter isso aqui, por exemplo. Não estou conseguindo representar muito bem, mas enfim, eu acho que deu para entender. E se eu tenho as duas extremidades, por exemplo, abertas, vai ser no mesmo esquema, tá ok? Que é o que acontece aqui. As duas extremidades elas estão livres, tanto para subir como para descer, enfim, porque eu não tenho um nó aqui, um ponto que essa onda está fixa aqui, água, não tem como controlar isso. E aí vai ser o seguinte, vê que eu tenho um lambda igual a 40, então vai caber, irão caber, né, pode assim dizer, 2 comprimentos de onda aqui dentro. Então, como eu tenho uma extremidade que vai estar livre, eu poderia ter isso aqui, ó. Eu poderia ter uma extremidade livre aqui. Uma extremidade livre aqui. E isso aqui terminando na extremidade livre. Vê que eu tenho lambda e eu tenho lambda aqui novamente. Certo? E aí o que acontece? Porque aqui eu tenho, no caso, a distância entre duas listas, tá? Respectivas. Bom, o que é que ele fala de ponto em que não sente, né, a rolha no líquido ficar parada? Basicamente, a rolha não vai sentir praticamente um movimento associado, uma perturbação. Ela não vai sentir. Por quê? Porque ela está aqui no nó, né? Eu vou traçar aqui um eixo de origem e tudo mais na direção X, onde está se propagando. Esse nó aqui, que é o ponto de encontro entre esse eixo de origem, a onda que está se propagando, esse ponto aqui é porque, lembra que essa onda aqui ela tá se propagando, ela vai para cima, depois volta para baixo e tudo mais. Só que esse nó, ele não vai se movimentar. Então, nesse ponto, não tem tensão. Se eu colocasse uma rolha aqui, a rolha praticamente não ia sentir nada. Cara, que tem outros movimentos, a água não vai formar uma onda perfeita, enfim, tem vários outros fenômenos associados, mas pode se aproximar que o fato de que basicamente não vai sentir nada. Então a rolha pode estar em 1, 2, 3, 4 pontos, são respectivos 4 nós. Logo, letra C. Pronto. Bora lá, quinta questão. Cientistas descobriram que a velocidade do som em Marte é muito diferente da registrada aqui na Terra. A descoberta foi anunciada pelo cientista planetário Baptiste, do Laboratório Nacional de Los Alamos, na Conferência de Ciência Lunar e Planetária que ocorreu entre os dias 7 e 11 de março de 2022. Em frequências altas, acima de 240 Hz, os modos vibracionais ativados pela colisão das moléculas de dióxido de carbono não têm tempo suficiente para relaxar ou retornar ao seu estado original, resultando em um som que viaja mais de 10 metros por segundo mais rápido do que em frequências mais baixas, né? O comportamento diferente a que se refere a notícia é que na Terra, o som no intervalo de frequência considerado tem velocidade de propagação. Bom, a onda, quando ela está num determinado meio, o som, né, no caso, de determinado meio, por exemplo, no ar, a velocidade do som vai continuar a mesma. Se ele continua no mesmo meio, a velocidade dele vai continuar a mesma. O caso específico de Marte, porque tem a relação com as moléculas de dióxido de carbono, esse é um caso bem específico, bem à parte. Mas a onda continua se propagando no mesmo meio, nada vai fazer com que ela mude.
a velocidade de propagação, que não vai... Claro, tem como ela mudar se tiver outros efeitos externos, como é o caso das moléculas de dióxido de carbono em Marte. Mas aqui a gente não tem isso. Então, independente da frequência do comprimento de onda, a velocidade vai existir, vai ficar a mesma, né? Então, letra A, depende da frequência do comprimento de onda. Mais uma questão. Um corpo suspenso inicialmente em equilíbrio estático é posto para oscilar em movimento harmônico simples no instante t igual a zero. A figura mostra o gráfico de seu deslocamento vertical y em relação à posição de equilíbrio inicial em função do tempo t. Sobre o movimento do corpo, é correto afirmar aqui: a fase inicial é nula? Não. Você percebe o seguinte: a fase inicial, né, no caso, é o movimento, é exatamente o ponto onde se dá o start, né, no meu sistema. A onda começa a vibrar ali e tudo mais. Se esse sistema não parte da origem, significa que ele tem uma fase inicial associada. Que é o que acontece aqui, ó. Ele não parte da origem dos meus coordenados aqui, que é o 0, 0. Ele parte de um ponto aqui, 1,5, 1,7 mais ou menos, se você aproximar. Então a fase inicial não é nula. O período é de aproximadamente 5 segundos. Olha, o que seria esse período? É o intervalo de tempo, né, que vai ser dado até a onda percorrer um comprimento de onda. Ou seja, se eu pegar a distância entre dois vales aqui, por exemplo, ou pontos aqui dentre esses, um nó, pulo outro nó, terceiro nó, se eu pegar aqui fica mais fácil, aqui não fica tão preciso, né, se eu pegar duas listas ou dois vales consecutivos. Você percebe que aqui eu tenho um comprimento de onda e aqui eu tenho exatamente 5 segundos, que seria o período dessa minha onda. Ou seja, letra B. Tá ok? Questão 17. Um fio ideal está tensionado horizontalmente entre uma parede e um eixo vertical. Uma de suas extremidades está fixada na parede e a outra está presa a um anel que pode se mover ao longo do eixo vertical. No instante T0, perturba-se o fio deformando sua região central conforme mostra na figura de escala. Sejam respectivamente T1 maior que T0 e T2 maior que T1 instantes antes e imediatamente depois das primeiras reflexões dos pulsos formados. Qual alternativa representa corretamente o fio nos instantes T1 e T2? A linha pontilhada vermelha na primeira figura de cada alternativa mostra a perturbação inicial. Tá. Aqui a gente tem um caso de superposição de ondas, que nem eu falei anteriormente, né? Lá no começo da minha teoria. Então, bom, essa onda resultante, esse pulso resultante, vai ter uma amplitude que vai ser dado pela soma algébrica das amplitudes dos pulsos que geraram ela, né, nesse ponto de contato. Porque lembra, é só nesse ponto onde tem a superposição entre as duas ondas, os dois pulsos, que eu vou ter a amplitude dela como sendo a soma algébrica das respectivas amplitudes das ondas que as formaram, né? Então, no caso, elas podem vir em direções opostas, né, no caso, e aqui elas vão gerar nesse ponto uma superposição resultante. Tá, as duas estão vindo em direções opostas, isso aqui não é possível, tá? Se tem é. Por quê? Porque aqui eu geraria nesse ponto uma amplitude nula. Não seria nada, não seria um pulso, né? Porque basicamente se as duas tiverem amplitudes iguais, o que parece aqui, vão se anular as amplitudes delas. Então o item E de cara já não pode ser, né? O item D e o item C também não podem ser. Porque, veja, os pulsos resultantes, né, os pulsos que vão formar a superposição central, tem a mesma amplitude dela. Isso é impossível, porque não tem como ser possível. Porque esse pulso aqui, ele tem que ser dado pela soma algébrica das amplitudes das outras duas. Então a gente fica com letra A e B, tá? Perceba o seguinte, essa extremidade aqui da direita, ela é livre, e a extremidade da esquerda é fixa. O que vai acontecer? Quando a extremidade é livre, lembra que ela volta na mesma fase que ela foi, permanece em fase. Só que quando ela incide, chega a ter uma extremidade fixa, ela volta com a posição de fase, né? Uma amplitude negativa, uma amplitude positiva, que a gente falou anteriormente. Então, o que vai acontecer? A extremidade fixa vai voltar com a posição de fase e a extremidade livre permanece na mesma fase. Reflexão de ondas aqui em cordas. Portanto, letra A. Tá bom? Certo. Questão 18. Uma corda de violão é afinada e girando. A correspondente tarraxa localizada na cabeça do violão, o que modifica a tensão da corda. Considere que inicialmente a corda de um violão está levemente desafinada, e quando tocada, seu primeiro harmônico de comprimento de onda lambda S0 produz ondas sonoras de comprimento de onda lambda S0. Girando a tarraxa de forma a aumentar a tensão na corda, essas grandezas passam a ser lambda C para a onda na corda e lambda S para a onda produzida. É correto afirmar aqui. Aqui vai acontecer o seguinte. Percebe que ele está tensionando a corda aqui, né, no caso do violão. Mas a corda do violão permanece delimitada entre duas extremidades, né, fixas aqui.
Então, não acaba que a corda do violão, né? Que ele fala que o primeiro harmônico de comprimento de onda, produção sonora, girando a tarraxa de forma a aumentar a tensão na corda, essas grandezas passam a ser. Ok, ele passa a tensionar mais, mas não necessariamente me diz que eu vou ter uma mudança de comprimento de onda, até porque permaneço no mesmo harmônico, do primeiro harmônico. Não vai ter uma mudança do comprimento de onda dessa corda. Então, eu fico com item A e B, vai permanecer o mesmo comprimento de onda. Só que o que acontece? A onda sonora, ela vai vibrar, vai ter a mesma frequência da onda que vai ser propagada, do pulso vai ser propagado na corda do violão. Então eu posso usar a equação aqui, né, de velocidade de propagação da onda, V igual a lambda F. E aí perceba que se ele fala que ele quer saber da... Bom, o que acontece quando aumenta a tensão, né? Velocidade, né, pela equação lá pela equação de Taylor, velocidade é igual a raiz de t sobre μ. E aí, se eu aumento minha tensão, eu aumento também a velocidade, né? No caso, só um momento. V igual aqui a lambda F. Então, se eu aumentar a minha tensão, eu vou ter aumento da minha frequência associada. Se eu tenho um aumento da minha frequência associada, eu tenho uma diminuição do meu comprimento de onda. Logo, eu tenho como resposta o item A, porque vai ter uma diminuição do meu comprimento de onda. Tá ok? Se eu tenho um aumento aqui da minha frequência, eu tenho uma diminuição do comprimento de onda. De modo a permanecer que a velocidade do som tenha a mesma velocidade, continuar a mesma velocidade, tá? Então, item B, certo? Questão 18, item B. Lambda S é o comprimento de onda após. Perfeito? Bora para mais uma questão. Certo. Quando a luz do Sol, constituída por todas as frequências da luz, incide na atmosfera da Terra, a luz na frequência do azul é espalhada e as frequências inferiores atravessam a atmosfera. Por isso vemos o céu azul. Quando a luz do Sol incide em uma nuvem, todas as frequências são espalhadas, tornando-a branca aos nossos olhos. Para tirar uma foto especial, um fotógrafo usa um filtro de luz que permite apenas a passagem da luz na frequência do vermelho. Ao tirar uma foto do céu com algumas nuvens na imagem registrada, bom, aqui a gente tem basicamente o funcionamento, por exemplo, de um polarizador, como a gente falou anteriormente. Ele vai filtrar determinadas frequências de luz e aqui no caso vai permitir que passe apenas a frequência associada à luz vermelha. Tá ok? Bom, vamos lá. Letras A, B, C, D e E. O céu parecerá vermelho, assim como as nuvens. Falso, porque o que vai acontecer aqui no caso? A nuvem é branca justamente porque ela é a junção de todas as cores, todas as frequências associadas à luz. Então eu vou tirar basicamente a frequência de todas as outras cores e vou permitir que passe apenas a frequência do vermelho, ou seja, as nuvens todas vão parecer vermelhas, porque branca é a junção de todas as cores. Só que o azul do céu, a frequência associada ao azul, que é a cor do céu, ela não vai passar. Então a ausência da frequência é o preto, né? Então vai parecer escuras, todo o céu e tudo mais, menos as nuvens que são vermelhas. E o que é que isso me dá? Você parecerá preto e as nuvens vermelhas. Item E. Certo? Vamos agora aqui fazer uma revisão de casos clássicos de oscilações e depois falar um pouco do MCU, que é uma analogia bem boa para MHS. Bom, oscilações. Vamos revisar os casos clássicos, tá? De oscilações. Sistemas massa-mola e sistema também pêndulo simples. Bom, revisando os casos clássicos. Sistema massa-mola. Se eu tiver um sistema que eu tenho uma posição inicial, uma posição de equilíbrio, pode assim dizer, que o sistema não está nem tensionado, nem puxei, nem como eu posso dizer, nem comprimi minha mola, nem estiquei minha mola, né? Posição inicial zero. E aí a onda, ela vai, no caso, o bloco que é associado a essa mola, ele vai estar indo, ter uma amplitude aqui x, que vai até x, e depois volta até menos x, e vai continuar esse movimento oscilatório, né? Nesse MHF, movimento harmônico simples. Bom, como é que eu posso descrever aqui a força que está atuando sobre esse bloco, tá? Fazendo aqui uma ilustração dessa força que está atuando aqui nesse bloco, perceba que quando o bloco está esticado, tem uma força que busca puxar ele de volta à origem. Bem como se eu tivesse o bloco aqui, quando ele está comprimido, a mola vai tentar jogar esse bloco de volta, certo? Então o que é que vai acontecer aqui? Essa força vai ser Kx, né, posição aqui, no caso do bloco, e igual a máxima de aceleração. Utilizando aqui a notação de Newton para a derivada, a aceleração vai ser a derivada segunda dessa minha da posição aqui do meu sistema massa-mola. E eu sempre posso descrever da seguinte forma o meu sistema. Eu passo esse M para o outro lado e fica K sobre M.
esse ômega vai ser a frequência natural de oscilação do meu sistema, no caso ômega 2, né, que vai ser K sobre M. Mesmo que você não tenha o costume de trabalhar, por exemplo, com essa notação de Newton, até mesmo não saiba muito sobre o conceito de derivada, sempre deixe aqui como uma aceleração, por exemplo. Não tem problema nenhum. E aí você trabalha a partir disso, né? Buscando sempre equacionar as forças do seu sistema e, a partir disso, encontrar a frequência natural de oscilação. Bom, ômega aqui vai ser então a raiz de K sobre M, só que lembrando, ômega aqui vai ser igual a 2π vezes o T, T é o período, né, associado a esse sistema, ou seja, quanto tempo que leva até esse bloco ir e depois voltar, né, ou completar uma oscilação completa, né. E você vê que já tem muitos elementos associados a ondas, né? Você vai lembrando que ao longo do que eu estou falando de oscilações, enfim, de casos clássicos, que isso vai relembrar muito o assunto de ondas que a gente estava trabalhando, estava tratando, comentando, tá? E aí, por fim, a gente calcula esse tempo, esse período, né? Quanto tempo que leva para ocorrer uma oscilação no sistema massa-mol. Vai ser 2π vezes a raiz de m sobre k. Para calcular a frequência, basta eu fazer o inverso disso, porque lembra lá de ondas que a frequência vai ser igual ao inverso do período, que vai ser dado em hertz, né? E o t aqui em segundos, né? E aí você consegue ter a frequência também. Lembrando que o caso do pêndulo simples já é um pouco mais complexo, tem que ter uma visãozinha, mas quando você faz uma vez isso aqui, essa demonstração, você não esquece mais. Tá, eu tenho um pêndulo aqui que eu vou colocar uma massinha na ponta desse pêndulo e aí ele vai ter um comprimento L. Eu vou deixar esse pêndulo aqui esticado, tá? Eu vou falar que ele está aqui, não tem deformação, não tem nenhuma característica, eu vou considerar todos os outros fatores. Considerar tudo como ideal aqui. Esse pêndulo tem comprimento L. Esse pêndulo ele vai estar aqui embaixo, na posição mais baixa dele, onde ele tem energia cinética máxima, tá ok? Inicialmente está em repouso, mas quando ele começar a funcionar, tudo mais vai ter energia cinética máxima, velocidade máxima. E aí eu vou pegar esse pêndulo e vou deslocar um pouquinho da posição original. Um delta teta, né? Um teta pequenininho. Esse teta tem que ser menor que 10 graus para a gente fazer as aproximações. Eu vou falar mais adiante a respeito disso. Bom, equacionando as forças, perceba que isso aqui eu estou um delta x aqui, né? Mas aqui pode ser o x mesmo, né? O vetor aqui, direção do meu, do vetor posição aqui da minha massinha, né? Massa M. Bom, equacionando as forças, perceba que eu tenho aqui a gravidade, e aí eu vou fazer um G-sino. O G-sino vai ser a aceleração responsável por acelerar a minha massinha, né? A direção em que ela está se propagando, tá se movendo, né? Está se movimentando. Então, mg-sino de θ vai ser igual a massa vezes a aceleração. Usando novamente essa notação de Newton para a derivada, x2 pontos, você poderia usar a aceleração normalmente sem problemas. Vai ser G-seno θ, esses x2 pontos. Só que para 10 menor ou igual, né, no caso aqui a 10 graus, eu posso usar uma aproximação, que é a de que seno de θ é aproximadamente tangente de θ. Ora, mas o que é a tangente de θ aqui nesse meu desenho? Perceba que a tangente de θ é justamente ΔX, esse x aqui, que é a posição da nossa massinha, dividido por L, que é o seu comprimento, x sobre L. A gente joga, já está aqui desse lado, né, o L, a gente coloca G sobre L, fica nesse formato aqui bonitinho. Isso aqui é uma notação, um formalismo que eu acredito que seja necessário para as provas da OBF não são, especialmente na primeira fase, que seu raciocínio não vai contar. O que conta é você conseguir marcar a resposta certa no seu gabarito. Mas num nível mais aprofundado é importante você, um formalismo maior, né, se for exigido na prova que você está fazendo, é necessário fazer isso. E aí eu tenho que a minha frequência natural de oscilação vai ser o ômega 2, né? Vai ser igual a G sobre L. G é a gravidade e sobre L o comprimento do meu pêndulo. E aí o meu ômega vai ser igual a raiz de G sobre L. Fazendo novamente a mesma coisa de antes, ômega igual a 2π sobre T, eu tenho que meu período aqui de oscilações, ou seja, o tempo que o meu pêndulo leva para fazer uma oscilação e voltar, vai ser igual a 2π vezes a raiz de L sobre G. Perceba que aqui independe da massa, tá? Isso é bem interessante. Independe da massa. Ah, e outra coisa importante. Perceba que o meu sistema massa-mola, eu trouxe esse exemplo aqui, mas se eu tiver, por exemplo, massa-mola na vertical, o sistema permanece com o mesmo período de oscilação, tá? A mesma frequência, não muda. Vai ser 2π vezes a raiz de m sobre k. Aí você pensa, mas a gravidade, eu posso ter uma valor da gravidade diferente, um planeta ou outro, situações de gravidade diferentes. Ok, você vai ter situações de gravidade diferentes. O que vai mudar vai ser basicamente a amplitude associada ao movimento, mas o período permanece o mesmo, tá ok? A gravidade vai mudar apenas isso. Apenas efeito teórico, né?
tentando deixar isso bem claro, porque pode cair na questão, a gente vai fazer uma questão que precisa saber disso, inclusive, mais à frente. Movimento harmônico simples, MHS, né? São movimentos oscilatórios e periódicos que podem ser descritos por funções harmônicas. Funções harmônicas do tipo seno de θ, né? O seno do que a gente vai tratar mais à frente, a gente vai tratar nossa onda, pode ser uma função seno, ou uma função cosseno, enfim, são funções harmônicas. Funções horárias de MHS, tá? Se eu tenho um sistema exatamente como o sistema de massa mola, tanto vertical como horizontal, ou então pêndulo simples, que são MHS, eu posso ter o seguinte: eu posso tratar, fazer uma analogia ao MCU. Eu tenho aqui embaixo uma reta, né, um eixo aqui de direção. E eu tenho um sistema inicial, lembra do meu massa mola, que eu tenho um sistema indo até um X, que no caso pode ser o A, que é a amplitude do movimento do meu sistema, da minha massa, e até o menos A, que é onde o máximo que ela pode percorrer, tanto positivamente como negativamente ao longo do eixo. Tá? Aí o que acontece? Eu vou fazer uma analogia com o MCU. Eu vou pegar essa partícula num círculo, na circunferência, e vou pegar a sombra dela ao longo dessa reta, ao longo desse eixo. E a partir disso eu posso equacionar a posição dessa minha partícula, a velocidade dessa minha partícula e a aceleração da minha partícula. Isso é muito útil em muitos casos. Então, bom, a posição, eu vou representar ela por função harmônica, como eu falei anteriormente, que é o que justamente caracteriza o MHS, o movimento harmônico simples. E aí eu vou tratar como sendo uma amplitude aqui de movimentos, né, um Azinho, vezes o cosseno de 1 ωt, ômega frequência natural de oscilação, T é a função do tempo, né, o tempo está variando, e eu fiz zero. Se houver uma fase inicial, que é, por exemplo, esse sistema aqui, em vez de iniciar aqui no zero, né, num ângulo zero, num delta φ zero, ele começa aqui num θ, por exemplo, né, um φ zero aqui. Essa seria a fase inicial do meu sistema. A velocidade vai ser dada pela derivada, você pode, derivada dessa função posição, né? Você pode também achar relações geométricas aqui. Eu não vou tratar muito disso agora, que eu não acho que seja tão importante nesse momento. Mas se dada por menos ômega A, ômega é a frequência natural de oscilação, vezes o seno, né, que é a derivada desse meu cosseno, menos seno, vezes ômega t mais φ zero, da mesma forma anteriormente. A aceleração você vai basicamente multiplicar pela frequência natural de oscilação. A aceleração vai ser menos ômega 2 a cosseno de ômega t mais φ zero, né? No caso agora é um cosseno. E o argumento permanece o mesmo. O argumento é esse aqui que está dentro da minha função trigonométrica, minha função harmônica, que vai ser ômega t mais φ zero. Eu fiz a fase inicial. Vamos lá para umas questões aqui bem interessantes. Bom, questão 10, isso é legal. Em um laboratório didático há um copo de 2 kg, que está preso entre duas molas de constantes elásticas iguais, como é a figura abaixo. Após uma pequena perturbação, esse copo oscila com frequência de 3 Hz. Qual o valor da constante elástica da mola? Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou redesenhar esse sistema, só que agora fora da posição de equilíbrio, ou seja, da posição inicial. Isso aqui é como se fosse um 0, 0 no meu eixo. Eu vou representar ele agora, só que com esse bloco deslocado. Tá? Aí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a mola de um lado ela vai estar esticada, tá? E do outro lado, a minha mola vai estar comprimida, vai estar menorzinha. Pensa que aqui é o meu 0, 0, tá? É o início do meu sistema. Olha o que você observa. Você observa que eu tive um deslocamento Δx para cá, ou seja, a minha mola da esquerda deslocou Δx e a minha mola da direita deslocou Δx também. A diferença é que uma está... Eu puxei a mola de um lado e a do outro eu comprimi. Tá? Eu estiquei de um lado e comprimi do outro. Porque pensa comigo o seguinte, essa mola aqui que eu estiquei, né, que eu aumentei o tamanho dela, ela tá querendo o quê? Ela tá querendo puxar esse bloco para cá. Então ela vai me gerar uma força aqui, Kx. Concorda comigo? Só que o que é que essa outra mola aqui que está sendo comprimida está fazendo? Concorda comigo, se ela está comprimindo, ela está querendo empurrar, fazer com que o bloco volte à posição inicial dele. Ou seja, ela também vai gerar uma força Kx no mesmo sentido da outra, né? Na mesma direção da outra. Então o que acontece? Eu tenho uma força resultante igual a 2kx. Olha, William, o que é que eu faço agora? Cara, aqui é muito simples. Você vai de cara no seguinte. Ele fala que a frequência é 3 Hz, né? A frequência vai ser o quê? Inverso do período. Fica 1 sobre 2π. Você lembra aqui o seguinte. Que, o período vai ser igual a 2π vezes a raiz de m sobre k. Só que a frequência é o inverso disso. Então vai ser 1 sobre 2π vezes a raiz de k sobre m. 1 sobre 2π vezes a raiz de k
sobre M. Olha, aqui é K. Não, aqui vai ser um K equivalente. Eu quero o K equivalente. É justamente esse 2K, porque é como se eu tivesse uma única força de 2K puxando esse bloco, né? Claro que não é, que é diferente. Mas é como se eu tivesse uma única força com uma única mola resultante, uma equivalente de 2K, né? E aí, o que é que vai acontecer? A minha frequência, ela vai ser igual a 1 sobre 2π vezes a raiz de 2K dividido por M. Olha, a minha frequência é igual a 3, é igual a 1 sobre 2π vezes M vai ser igual a 2, né? Como ele fala aqui. Então, basicamente, eu posso cortar esse 2 com esse 2, que vai ser aqui. E aqui eu tenho raiz de K. Logo, raiz de K vai ser igual a 6π, tá? Olha, aqui é uma coisa que é bem complicada, mas para a prova você precisava aproximar para π igual a 3. Então você tinha que se atentar bastante à tabela de informações que tinha no início da prova. Lembra sempre disso, é uma dica muito importante. Porque você tem que trabalhar com as convenções que a prova te dá, não tem como. Então, considerando π igual a 3, eu vou ter K igual a 36 vezes 9. Isso me dá K igual a 324. Opa. K igual a 324 newtons por metro. O que me dá a letra C. Ok? Bom, questão 15. Na Terra, uma mola de massa desprezível está presa ao teto e sustenta em sua outra extremidade de corpo maciço. Na situação de equilíbrio estático, a mola se alonga de um comprimento L, quando o sistema é perturbado. Ele oscila com frequência F. Quando a mesma experiência é feita na Lua, com um corpo de massa e mola de mesmas características, observa-se que o alongamento da mola na situação de equilíbrio é L' igual a L sobre N, e a frequência de oscilação do sistema é F sobre F'. F'. Qual das alternativas abaixo representa a razão das frequências entre as frequências F e F'? Né? Ok. Cara, seguinte, como eu falei anteriormente, independente da gravidade, independente do planeta de aceleração, se eu tenho um sistema massa-mola, se ele for vertical, o período continua o mesmo, que é o quê? T igual a 2π vezes a raiz de m sobre k. O que vai mudar é apenas a posição associada à amplitude, né? A amplitude desse meu sistema massa-mola, que é isso que a gravidade, a aceleração da gravidade vai alterar. Fora isso, ele não altera nada. E aí, o que é que isso muda? Basicamente isso aqui, que ele está me falando, L' igual a L sobre N. Mas a frequência também, que vai ser o inverso do período. Se o período não muda, o inverso do período também não muda. Então, a razão vai ser igual a 1. Certo? Questão 8. O professor Fisickson levou para a sala de aula duas pedrinhas de massa diferentes e cordinhas de comprimento diferentes, montando a experiência do pêndulo simples com um ângulo de abertura pequeno, conforme ilustra a figura, fazendo-o oscilar entre dois supostos pontos M e N. A partir das várias configurações realizadas nos experimentos, os alunos acertadamente concluíram que, quanto maior for o comprimento do fio, independente das pedrinhas, maior será o período de oscilação do pêndulo simples. Olha, vamos lembrar lá. O período de oscilação do pêndulo simples é igual a 2π vezes a raiz de L sobre G. Ele está falando o quê? Que quanto maior o comprimento do fio, se aumentar L, independente das pedrinhas, certo, porque não depende da massa, tá correto. Maior será o período de oscilação do pêndulo simples, perfeito. É o item A já de cara, você nem teria trabalho de ler os outros itens, você pode ter certeza que é o item A a resposta. Se aumentar o comprimento aqui, mesmo que seja a raiz, vai continuar crescendo sempre, se aumentar L, o período vai ser maior. Item A. Certinho, galera? Muito obrigado por terem acompanhado a aula de hoje. Espero que vocês também acompanhem bastante, com foco, determinadas são as aulas que vão ter ao longo do resto dessa semana. E vamos focar que vai dar tudo certo, a gente vai passar de fase, primeira fase da UBF. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção, e até a próxima. Eu vou trazer uma aulinha de eletromagnética. Até lá. Valeu!